Olá, meu nome é Pamela Cavalcante, eu sou médica cardiologista da Unidade de Valvopatias do INCOR e editora associada do site Triple Y. A aula de hoje faz parte dos Fundamentos em Doenças Valvares, tudo o que você precisa saber sobre estenose aórtica. Vamos conversar sobre quando indicar revascularização ou outra troca valvar concomitante. Quando falamos de doença arterial coronária e estenose aórtica, sabemos que ambas as doenças dividem fatores de risco em comum. Inclusive, os estudos mostram que pacientes com estenose aórtica têm alta prevalência também de doença arterial coronária. Quando analisamos a amostra dos pacientes que foram incluídos nos grandes estudos de TAV, percebemos que principalmente aqueles idosos com alto risco cirúrgico, como os incluídos no Partner 1, tinham uma alta prevalência também de doença arterial coronariana, reduzindo de 81% para 15% quando a gente analisa os pacientes que foram incluídos no Partner 3 e no Evolute Low Risk. Portanto, é razoável a gente estratificar a doença arterial coronária em vigência de estenose aórtica. E para quem que a gente indica a estratificação? Então, a gente procura a doença arterial coronária naqueles pacientes que têm idade acima de 40 anos, que têm fatores de risco para aterosclerose, como hipertensão, dislipidemia, diabetes, pacientes com angina, pacientes com disfunção ventricular esquerda e na investigação da etiologia da insuficiência mitral secundária. E qual que é a melhor estratégia de estratificação de coronariopatia nos pacientes portadores de estenose aórtica? Bem, aqui é importante a gente ressaltar alguns pontos importantes. Em geral, a gente prefere fazer avaliação anatômica, seja com cinecoronariografia ou com angiotomografia de coronárias, em relação à avaliação funcional com a cintilografia de perfusão miocárdica. Isso porque, pela própria fisiopatogênese da estenose aórtica, a repercussão que ela causa no ventrículo esquerdo, levando à hipertrofia miocárdica, acaba gerando uma alteração no fluxo de reserva coronário, fazendo que, quando a gente faz uma avaliação funcional, esses pacientes apresentem um padrão balanceado, de forma que na avaliação a gente pode passar por alguma lesão que seja hemodinamicamente significativa e não demonstra essa alteração na avaliação funcional. Isso vale tanto para a cintilografia, quanto a ecostress, quanto os pacientes que são submetidos a FFR no cateterismo. Aliás, os pacientes que foram submetidos a FFR, em geral, os estudos que avaliaram pacientes com estenose aórtica, eles excluíram esses pacientes. Então, a gente não tem informações baseadas em estudo para análise com FFR. Porém, o IFR parece ser um bom preditor para esses pacientes, tendo em vista que a gente não faz vasodilatação. Então, eles não teriam essa alteração no exame. Ainda é válido para esses pacientes com alto risco cardiovascular, né? Então, se você tem um alto risco pré-teste, a gente indica, em geral, o cateterismo. E para pacientes com baixo ou intermediário risco pré-teste, a gente prefere a angiotomografia de coronárias. É importante ressaltar que na TAV, né, na era transcatéter, como a gente já indica um planejamento tomográfico com angiotomografia, a gente já pode fazer a avaliação das coronárias nesse momento. Então, se o paciente não tem lesões importantes na angiotomografia de coronárias proximais, a gente não necessariamente tem que indicar um cateterismo para ele. Então, quando falamos de fato na abordagem da doença arterial coronariana nos pacientes que serão submetidos à intervenção da estenose aórtica, existem algumas diferenças importantes entre a TAV e a cirurgia. Quando a gente pensa que a abordagem concomitante deve se levar em conta fatores que, para reduzir o risco periprocedimento e otimizar os resultados a longo prazo, e a gente pensa no procedimento da TAV, é razoável a gente tratar antes pacientes com lesões proximais importantes, acima de 70%, e lesão de tronco. Por quê? Porque durante o procedimento da TAV, em determinado momento, é necessário acelerar a frequência cardíaca do paciente para permitir a liberação da prótese, que chamamos de rapid pacing. E nesse momento, aumenta a chance do paciente apresentar arritmia ventricular e até mesmo infarto periprocedimento nesses casos. Então, seria razoável fazer o tratamento antes da realização da TAV. A cirurgia, entretanto, é um procedimento mais longo, o paciente é submetido à circulação extracorpórea, então o risco cirúrgico periprocedimento por si só já é maior do que da TAV.
Então, para esses pacientes, em geral, paciente com lesões acima de 70%, lesão de tronco acima de 50%, doença arterial coronariana multiarterial, né, acometimento de múltiplos vasos, um syntax score acima de 33. Então, pacientes que são mais graves, em geral, a gente trata concomitante a cirurgia de troca valvar aórtica. E o que dizem as nossas diretrizes, né, os guidelines? Então, a diretriz brasileira, ela fala exatamente isso que eu falei. A gente indica revascularização concomitante para paciente com lesão coronária acima de 70% em indicação de troca valvar cirúrgica. E quando o paciente vai ser submetido à terapia transcatéter, que é a TAV, lesões acima de 70% em segmento proximal. A diretriz americana, da mesma forma, defende esses mesmos princípios e ela ainda coloca também que pacientes com lesões significativamente importantes, né, seja por provas funcionais ou paciente com syntax alto, com lesão de tronco, com doença multiarterial, esses pacientes, em geral, se o risco cirúrgico for permissível, é preferível a cirurgia de revascularização e a troca valvar em detrimento da TAV com angioplastia. E ainda é importante ressaltar que, em relação à cirurgia de troca valvar, então, os pacientes com lesão importante de tronco e com syntax acima de 33, esses pacientes é preferível para a cirurgia de revascularização, em detrimento aos pacientes que vão ser submetidos a TAV e angioplastia, se o risco cirúrgico for permissivo mesmo. Contudo, é importante trazer aqui para vocês que existem alguns dilemas em relação ao tratamento da doença arterial coronária e a TAV. Por quê? Porque os resultados são bastante controversos. De fato, a gente não tem estudos randomizados comparando pacientes em que houve o tratamento concomitante da doença arterial coronária e da TAV e demonstrando que esses pacientes tiveram redução de mortalidade ao se fazer o tratamento da coronariopatia conjuntamente. Então, os resultados que a gente tem disponíveis atualmente são de estudos de meta-análise, de estudos retrospectivos, e, em geral, eles mostram que não há diferença você tratar a doença arterial coronariana concomitantemente à TAV em relação à redução de mortalidade. É importante ressaltar que nesses estudos, os pacientes com anatomia complexa, ou seja, um syntax score alto, doença multiarterial, lesão de tronco, eles eram excluídos desses estudos e, em geral, o tempo de acompanhamento era de até 2 anos. Então, a gente não sabe se a partir de 2 anos a gente pode ter realmente algum impacto em relação à mortalidade. Tem um estudo que foi publicado no JACC em 2022, que fez uma análise de 5 anos desses pacientes e realmente foi visto que pode-se ter uma redução de mortalidade se a gente trata a DAC concomitante ao tratamento da estenose aórtica. Porém, ainda são resultados controversos na literatura. Além disso, quando a gente pensa em lifetime management, os pacientes mais jovens, né, com lesões em coronária, dependendo do tipo de lesão, eles podem evoluir com a doença arterial coronária e após a realização da TAV, o reacesso coronário, ele pode ser bastante desafiador em algumas anatomias. Então, isso também deve ser levado em consideração na tomada de decisão em se tratar ou não tratar a doença arterial coronária concomitantemente à TAV. Então, é importante, em geral, né, fazer todos os pacientes que vão ser submetidos à troca valvar aórtica, né, a gente fazer a estratificação de risco cardiovascular desses pacientes, levando em consideração os critérios já citados. Lembrar que a estratificação com exames anatômicos na estenose aórtica ela é superior e preferível em relação a provas funcionais. Lembrando também que talvez o IFR seja superior às demais por não usar vasodilatação, né? Então talvez realmente ele tenha um significado importante na avaliação funcional também.
E não esquecer disso, né, de considerar esses outros pontos na hora de decidir sobre o tratamento. Então, a extensão das lesões, a expectativa de vida do paciente, o risco isquêmico e, principalmente, o reacesso coronário no futuro para pacientes mais jovens, né? Então, não esquecer que isso deve ser levado em consideração. Quando falamos de troca valvar concomitante, alguns aspectos devem ser ressaltados também. Então, os pacientes que vão ser submetidos à troca valvar aórtica cirúrgica e têm outras valvopatias importantes, insuficiência mitral importante, insuficiência tricúspide importante, o reparo dessas outras valvopatias também deve ser considerado. Então, quando a gente fala de doença multivalvar, esses são os principais aspectos. Então, pacientes de risco intermediário ou baixo que vão ser submetidos à troca valvar aórtica cirúrgica, seja insuficiência mitral primária importante com anatomia favorável, devem ser submetidos à plástica mitral e, se não tiver anatomia favorável, à troca valvar concomitante. Já os pacientes com alto risco cirúrgico ou risco cirúrgico proibitivo, em que vão ser indicados para a terapia transcatéter, esses pacientes também podem ser avaliados para a terapia de MitraClip, seja insuficiência mitral primária importante com anatomia favorável ou secundária com perfil COPT, ou seja, que não tenha uma dilatação ventricular importante, um gap do anel muito importante. Esses pacientes, se tiverem uma anatomia favorável, também podem ser considerados para o MitraClip. Isso também aparece na diretriz brasileira da mesma forma, é considerado um grau de indicação 2B, então pacientes com estenose mitral importante primária sintomático de alto risco cirúrgico que vão ser submetidos à TAV podem ser avaliados também para a terapia de MitraClip conjuntamente. Outra coisa importante ressaltar é em relação a pacientes que têm uma valvopatia importante e sintomática com indicação cirúrgica, por exemplo, uma insuficiência mitral importante, e também tem uma estenose aórtica moderada ou importante. Para esses pacientes, é importante a gente avaliar a abordagem concomitante por oportunidade. Então, pacientes que têm indicação cirúrgica de outra valvopatia, que evoluem com estenose aórtica moderada e importante, também podem ser abordados concomitantemente por oportunidade. E por fim, eu queria falar um pouquinho em relação à tricúspide, alguns pontos principais. A gente não tem tanta evidência de tratamento da insuficiência tricúspide em relação à redução de mortalidade, porém o que a gente sabe é que os pacientes que vão ser abordados, né, em outras valvopatias, então tem indicação cirúrgica, seja por estenose aórtica importante ou insuficiência mitral importante, e ele já tem uma insuficiência tricúspide moderada importante, com dilatação do anel acima de 40 milímetros, esse paciente deve ser avaliado para uma abordagem concomitante também, um reparo da tricúspide. Por quê? Porque se esses pacientes não são abordados nesse momento, eles podem evoluir com insuficiência tricúspide isolada e o tratamento depois, a abordagem intervencionista pode ser desafiadora. Então, talvez o melhor momento de abordagem desses pacientes e de realizar essa avaliação seja na abordagem dessas outras valvopatias, principalmente do coração esquerdo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida podem deixar na plataforma e até a próxima aula.